Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de artes. E como tema da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o mestiço de Portinari. Cândido Torquato Portinari nasceu no dia 30 de dezembro de 1903 em uma fazenda de café, na cidade de Branduschi, no interior de São Paulo. Filho de italianos, Portinari veio de uma família humilde e era o segundo filho de 12 irmãos. Cândido Portinari foi um dos maiores pintores brasileiros da história. Suas pinturas são um reflexo de influência dos movimentos artísticos da sua época, mas valorizava as tradições da pintura e retratando a arte figurativa. Porque nós temos, gente, a arte figurativa é aquela arte que você olha a imagem e consegue definir com a sua realidade. Nós temos também a arte abstrata. O que é a arte abstrata? É aquela arte que você sabe que é uma arte, porém você não consegue retratar ela com a nossa realidade. Tá? Então, a diferença da figurativa para a abstrata é essa, que a figurativa você consegue reconhecer na realidade e a abstrata você não consegue identificar ela com a nossa realidade. Ok? Então, Portinari gostava também de abordar temas relacionados ao menos favorecido do Brasil. Como podemos ver em mais de 50 obras com um tema social, como o Em Retirante, né? Café, entre outros, né? Que ele retrata de uma classe social brasileira mais baixa, né? Que o retirante, ele falava das pessoas que vinham de uma cidade do interior para a cidade grande e chegando na cidade grande, ele se deparava com aquela imensidão, não tinha onde ficar, não tinha trabalho, então que passava necessidade, né? Então ficava completamente desolado. Então era esse tipo de pessoa que eles costumavam retratar muito em suas obras. Chegando à obra de O Mestiço, né, propriamente dito, foi uma obra pintada por Portinari, foi o Portinari quem o criou. Como eu falei para vocês no slide anterior, que ele gostava de retratar a classe, né, com um nível inferior. E o mestiço em si, ela foi uma pintura a óleo, né, sobre a tela, no ano de 1934, pertencente ao acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo. No quadro pintado por Portinari, mostra um personagem em uma lavoura de café, trabalhando no campo. Nesse período, né, o café, a cana-de-açúcar, eles estavam em alta, então eles sempre foram lembrados em relação a esses tipos de trabalhadores, né? Então, no primeiro plano, o homem aparece sem camisa. É a imagem que a gente vê nessa tela, com os braços cruzados. Pela cor de sua pele, seus traços, seus olhos puxados e fundos, lábios grossos e grandes e nariz largo, de que se trata de um mestiço mulato, nascido de uma mistura entre branco e negro. Então, como eu já falei para vocês que essa obra ela foi de 1934, pintada por Cândido Portinari e exposta e pertencente à Pinacoteca de São Paulo. Continuando sobre o mestiço, gente, então outros traços marcantes são suas mãos grandes e unhas sujas. Visto que o homem é um trabalhador braçal, tem os traços fortes e definidos, estatura alta e aparência forte.
o homem em primeiro plano e a linha do horizonte no fundo, é possível afirmar que trata-se de uma obra bidimensional e figurativa. O quadro mestiço causou um impacto dramático na maioria das pessoas, devido aos traços carregados de contrastes entre branco e preto e o grande expressionismo das cores. Buscando referência em composição italiana e nos tempos de infância, quando trabalhava em cafezais paulistas, Portinari retrata a figura do labrador mestiço, com os braços cruzados. A cabeça e as mãos em forma gigante dão convencimento à narrativa e torna monumental e glorificado o trabalho realizado por classes operárias. Enquanto isso, as tonalidades da pintura em marrom e o roxo nos campos cultivados remetem à vitalidade da terra. As pedrinhas localizadas à direita e o tronco colocado à esquerda também mostram as referências de pintores italianos que Portinari usou, neste caso, para dar profundidade à imagem. No fundo, com o muro de bananal à direita e a cerca do cafezal à esquerda, uma inspiração da perspectiva geométrica utilizada no Renascimento, que pode ser também observada pelo formato sólido da casa, em contraposição ao morro à esquerda. Então, vocês observam esses pequenos detalhes que esta obra do mestiço nos remete, né? Então, usando como inspiração a obra do mestiço de Portinari, nessa descrição você percebe, né, as características que Portinari tinha, né, a aparência que esse personagem da obra nos remete, né, os traços geométricos que nos remetem na imagem. Então, tomando o mestiço como base, você vai fazer a atividade baseada no mestiço, como eu já falei. Você vai observar um trabalhador braçal, né? Você sabe que um trabalhador braçal é aquele trabalhador que faz as coisas, né? Que usa mais a força bruta em si, né? Então, você vai observar um trabalhador braçal encontrado na cidade ou no campo e planeje uma imagem na qual os traços mostram qual é a grande força desse trabalhador, certo? Se você for observar um trabalhador, digamos, de obra, de construção, certo? Logicamente, existe uma maneira que o trabalhador de obra, né, trabalha do que um trabalhador do campo trabalha. Então, você vai escolher o que estiver mais próximo a você, que normalmente por nossas cidades a gente costuma sempre nos depararmos com trabalhadores assim, que trabalham braçal, certo? Mas eu usei, tá, a obra e o campo, mas existem muitas outras, tá, gente? Só usei como ponto base para vocês se basearem, tá? Mas existem muitos outros tipos de trabalhadores braçal. Então, você, ao observar, ao planejar a imagem, você vai passar para o papel, certo? E você vai usar as cores que permite dar evidência aos traços destacados. Traços esses desse trabalhador que você observou e planejou a imagem dele, certo? Você vai botar as cores que você acha que evidencia
com um determinado momento do trabalhador, ok? Após a finalização dessa atividade, vocês vão me enviar ou no portal ou no meu e-mail, ok? Então, vocês fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.